Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E no tema desse vídeo, fontes de energia não renováveis. Primeira parte, beleza? A gente tem outro vídeo com a outra parte desse tema. Bom, carvão mineral, galera. Não confundam, pelo amor de Deus, carvão mineral com carvão vegetal, tá? Carvão mineral vai ser um combustível fóssil, tá? A partir ali de material vegetal, tá? Que vai passar por um processo de soterramento, beleza? Então a gente vai ter as reservas de carvão mineral construídas dessa maneira. Então ela vai ter ali uma decomposição de matéria orgânica, né? Por conta disso, a gente tem o uso do carvão, tá? É muito importante para a nossa história, tá? História econômica. Quando a gente pega o carvão mineral, a gente afirma, né, principal combustível da primeira revolução industrial, é o carvão muito utilizado na siderurgia, tá? Na transformação de materiais. O carvão ele é muito utilizado também para outros produtos, né? Para algumas resinas e tal. O carvão ele é muito utilizado até hoje, tá? Alguns casos, né? Alguns países usam o carvão para termoelétricas, tá? A queima do carvão para geração de energia elétrica, o que causa um dano. A gente tem o carvão utilizado dentro dessas indústrias, o que é fundamental. Os impactos do carvão, como a gente já falou, né, em questões envolvendo meio ambiente, como a gente tem outros vídeos falando, tá? O vídeo histórico das fontes energéticas, o carvão ele vai causar uma série de impactos, né, às regiões negras na Europa, como o caso, por exemplo, de Liverpool, Manchester e Yorkshire, né? A gente vai ter a chuva ácida por conta disso, tá? No Brasil, o carvão ele vai ter um destaque, né, por conta das indústrias de transformação, das indústrias de aço, tá? Das siderurgias, mas o nosso carvão aqui ele não tem grande capacidade energética, ele não é um carvão de muita qualidade, né? A nossa principal região de carvão é a região sul. Mas por conta disso a gente vai precisar importar carvão para as nossas atividades, beleza? Então carvão é uma fonte não renovável, extremamente danosa ao meio ambiente, a sua queima, né? A chuva ácida causa uma série de impactos, não só as condições atmosféricas, mas também a vegetação, né? Aos monumentos urbanos, beleza? A gente vai ter, né, o petróleo. Se o carvão ele é o combustível da primeira revolução industrial, o petróleo ele é uma principal fonte energética, uma das principais matrizes, a principal matriz energética da segunda revolução industrial, tá? A gente vai ter, né? Mas o porquê, professor? Lembrando, galera, olha só. A gente não está falando que o uso do petróleo, o uso da eletricidade está inutilizando outras fontes energéticas. Na verdade, é importante, né, que os países eles tenham uma complementariedade de fontes energéticas, não dependam só de uma, tá? E que eles tenham principalmente fontes limpas dentro do seu uso, que não é o caso nem do petróleo nem do carvão, são fontes poluidoras, tá? Bom, vamos lá. Por que da mudança do carvão para o petróleo? Custo de transporte e o poder, tá? De queima do petróleo. O petróleo ele apresenta uma eficiência muito grande, porque o custo-benefício dele é importantíssimo, tá? Bom, a gente vai ter ali o petróleo com os seus derivados, né? Então, do petróleo a gente pode extrair a gasolina, a gente pode extrair o óleo diesel, né, que ele é muito barato por conta do seu processo de formação. A gente tem produtos industrializados que utilizam petróleo, tá? Então o petróleo ele tem muito mais derivados do que o carvão proporciona e por isso o grande uso dessa fonte energética, tá?
Um ponto negativo do petróleo, assim como o carvão, tá? O carvão, não são todos os países do mundo que têm reservas de carvão, não são todos os países do mundo que têm reservas de carvão de qualidade, né? Muitos países usam ainda a hulha, né? Ou a hulha, dependendo, né, de como você chame, para transformação ali, para ligas metálicas e tal. O petróleo também tem essas questões envolvendo a qualidade do petróleo, mas o petróleo ele envolve condições geopolíticas muito fortes. Por quê? Como o petróleo ele propõe, né, o uso também para diversos derivados dele, o consumo de petróleo ele é muito grande. E aí as áreas de extração desse petróleo, né, os países com grande produção, com grandes reservas de petróleo, eles são envolvidos em condições geopolíticas que são muito conturbadas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do consumo do petróleo, a gente tem automaticamente que associar esse consumo, por exemplo, tá, aos choques do petróleo, onde a gente vai ter ali, né, os choques da década de 70, tá? De 73, 79, a gente também vai ter um choque do petróleo no começo dos anos 90, com a Guerra do Golfo, tá? Onde vai ocorrer uma elevação do valor do petróleo, e isso vai causar um dano muito grande, tá? Dentro do cenário industrial, e por conta disso a gente vai ter outras fontes energéticas surgindo a partir dessa perspectiva, tá? Então, o cenário do petróleo é um cenário que ele é muito problemático, tá? A gente vai ter algumas organizações surgindo, né, por conta disso. Então, a gente tem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vão ser responsáveis, por exemplo, pela elevação do valor do barril do petróleo. A gente tem o barril do petróleo oscilando, isso causando danos a algumas economias, como, por exemplo, a economia venezuelana, tá? Então, a geopolítica do petróleo somado, tá, às condições poluentes do petróleo, um dos fatores negativos. Bom, os impactos são impactos diversos, tá? Então, a gente tem ali a produção de lixo, a gente tem as marés negras, né, com derramamento de petróleo, a gente tem as questões geopolíticas envolvendo, a gente tem uma oscilação econômica, uma fragilidade de países que necessitam da exportação do petróleo, a gente tem os impactos atmosféricos, né, os impactos climáticos, beleza? Aqui eu trouxe um gráfico, né, com os principais produtores do petróleo em 2019, tá? A gente tem o Brasil aqui com uma representação muito grande, tá? Por conta do pré-sal, né? O Brasil ele investe muito na produção de petróleo. É claro que a gente não consegue produzir toda a nossa capacidade ainda, tá? Mas com a reserva do pré-sal que se deu a partir, né, do afastamento do continente sul-americano do continente africano, onde a gente vai ter aquele material orgânico ali sendo soterrado, e aí a partir disso a gente tem a criação do petróleo, tá? Aqui a gente tem os países maiores consumidores de petróleo, destaque Estados Unidos e China, tá? E aqui a gente tem as maiores reservas de petróleo provadas, ou seja, as reservas, né, confirmadas de petróleo, onde a gente tem o caso venezuelano, tá? O território da Venezuela é inteiramente em cima de uma reserva de petróleo. Bom, o gás natural, tá? O consumo maior vai se dar a partir da década de 70, onde também vai haver ali um estímulo, tá, ao consumo de gás, principalmente por conta da crise do petróleo. O gás natural, muitos associam o gás natural, né, ao petróleo, porque ele pode ser encontrado em reservas onde há o petróleo, tá, mas algumas reservas são só reservas de gás, então a gente pode trabalhar de maneira separada também. Ele é menos danoso que o carvão e o petróleo, mas ainda assim é poluente, tá? O processo de transporte dele envolve gasodutos, então a geopolítica do gás natural, além das áreas de extração, também tem a relação envolvendo gasodutos. Por quê?
porque os gasodutos eles vão passar, né, por diversos territórios. Como, por exemplo, a gente pega o gasoduto Brasil-Bolívia, tá? É um gasoduto que ele vai passar do território boliviano para a região do Mato Grosso do Sul, né, São Paulo, ele vai para a região sul do Brasil. Então ele é um gasoduto que ele demanda ali uma relação geopolítica muito importante, porque, por exemplo, se a gente for pegar uma questão diplomática, uma questão geopolítica, e esse gasoduto passa por um território que entrou em discussão ou se afastou geopoliticamente de um país que necessita do gás que passa por esse gasoduto, a gente vai ter um corte de abastecimento, tá? Então, essas relações envolvendo esse meio de transporte, que a gente vai falar mais a fundo, que a gente fala mais a fundo, na verdade, né, nos meios de transporte, eles são extremamente problemáticos, né? O gás natural, a gente tem um grande destaque aqui para a Rússia, tá? E a Rússia se apropria muito, por exemplo, das relações envolvendo o gás natural para as suas relações com a Europa, tá? Então, a Europa não se põe muito... os países, né, da União Europeia, por exemplo, eles não se põem, né, se a gente for pegar o caso da Alemanha, por exemplo, não se põem muito contra as questões geopolíticas russas por conta da necessidade de importação desse gás natural, beleza? No Brasil, a gente tem algumas reservas, né? A gente tem, por exemplo, as reservas Fluminense, tá? Que vão possibilitar ali uma maior autonomia desse gás natural no nosso território. Então, é uma reserva de grande importância para a gente não depender mais tanto desse gasoduto, né, Brasil-Bolívia. Aqui a gente tem os maiores consumidores, tá, de gás natural. Com destaque, a gente tem aqui os Estados Unidos também, que consomem muita energia. A Rússia, tá, por conta das suas reservas. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.